Uma certa vez o Senhor Jesus Cristo ele falou que o amor de muitos se esfriariam. Não dá para afirmar que já estamos vivendo nesse tempo, mas é nítido que já está em andamento, está em percurso, porque uma vez que você passa nos dias de hoje em frente de igrejas, é muito comum vê-las totalmente vazias, tendo ali meia dúzia de pessoas, 10 pessoas. Muito diferente dos anos 90 e anos 2000, que as igrejas, sejam pequenas ou grandes, estavam lotadas. As pessoas tinham sede de conhecimento da palavra e as pessoas prezavam e zelavam pela salvação. Mas não é o que acontece hoje. Hoje as pessoas estão indo mais pelo lado pessoal. Cada vez as pessoas estão muito mais sensíveis, não aceitando ouvir a palavra de Deus porque ela fala a verdade. Estão cada vez mais sensíveis por não quererem abrir mão daquilo que são. Ou seja, algumas pessoas têm ali problemas com bebida, com drogas, com vícios, com problemas sexuais. Mas para essas mesmas pessoas o Senhor faz arder a vontade no coração, aquela ardência no peito de querer ir para a igreja, para ouvir a mensagem do Senhor, para conhecer a palavra da salvação. Mas ao chegar na igreja, de repente o pregador começa a falar: se alguém quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, que abandone a sua prática, que abandone o seu pecado, que abandone o seu vício, que abandone a bebida, que abandone o cigarro, que abandone a prostituição, que abandone o adultério, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, está falando literalmente para você abandonar a prática do pecado, colocar esse fardo sobre as suas costas e então seguir o Senhor. E uma outra vez falando assim: se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. Mas se alguém perder por amor de mim, então salvá-la-á. E uma outra vez fala assim: se alguém amar mais a seu irmão, a sua irmã, a seu pai, a sua mãe, se amar alguém mais do que eu, esse não é digno de mim. E uma outra vez: não herdarão o reino dos céus quem comete adultério, quem comete idolatria, quem é homicida, quem é ladrão, quem é sodomita, quem é afeminado e por aí vai. Então essas pessoas que têm o hábito de praticarem essas coisas acabam pensando: nossa, eu vim aqui para conhecer Jesus porque dizem que ele é um Deus que aceita todo mundo como está. Mas eu chego aqui e a palavra começa a me condenar, a me bater. Então essas pessoas acabam saindo da igreja totalmente decepcionadas e além disso acabam espalhando para outras pessoas. Só que a palavra não pode ser reprimida, porque é bem verdade que Jesus, ele cura, ele salva, ele liberta, ele renova, ele transforma. Mas a mensagem do Senhor, ela precisa sim ser repassada para as pessoas. Porque a Bíblia, ela previne que o inferno é um lugar de tortura, é um lugar de sofrimento, é um lugar que o fogo não apaga jamais, permanece sempre aceso, queimando, aonde o bicho não morre. Ou seja, quem é jogado, é lançado no inferno, vai sentir uma dor constantemente. É uma dor que vai promover ranger de dente com muitas dores, que você vai querer se arrepender, você vai querer morrer e não vai ter que suportar aquela dor insuportável. Mas as pessoas não têm aceitado a palavra de Deus, têm escolhido ficar ausente da presença de Deus e assim não estão dispostas a abrir mão daquilo que são pela salvação. Lá em João 6, o Senhor fala o seguinte: que Ele é o pão da vida, que Ele é aquele que dá vida ao mundo, que se quisessem salvação, teriam que se alimentar do seu corpo e do seu sangue. Aquele povo não entendia que o Senhor falava por figura de linguagem, e os seus próprios discípulos falavam: não é esse o filho de José, que conhecemos a sua mãe, conhecemos os seus irmãos? Como é que ele fala que desceu do céu e teremos que comer o seu corpo e a sua carne? E o Senhor falou para eles: parem de murmurar entre vocês. Ninguém pode vir a mim se por meu Pai não for concedido. O Espírito é o que vivifica e a carne para nada serve. Aproximadamente 70 discípulos estavam seguindo Jesus. Então começaram a falar:
dura esse discurso, quem é que pode ouvir? Então, boa parte desses 70 discípulos deixaram ele e já não andavam mais com ele. O Senhor, ele se voltou aos 12 e perguntou: e vocês? Vocês também querem se retirar? Vão me deixar? Prestem bem atenção com essa resposta que Simão Pedro deu. Simão respondeu: Senhor, para quem iremos nós? É o Senhor que tem as palavras de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivente. Ou seja, meus irmãos, para onde nós vamos? Se nós não vamos viver em unidade com a igreja para sermos um só, com os irmãos, junto com Deus, como Ele nos ensina, para onde iremos nós? Viver com Jesus não é tão fácil assim, porque o mundo ele é corrompido, o mundo ele tem uma sociedade que tem hábitos e costumes, então muitas vezes nós vamos sofrer. O próprio Senhor falou que neste mundo nós teríamos aflições, só que ter sofrimento com o Senhor é infinitamente melhor do que sofrer sem Ele, porque sofrer com Ele está garantido o seu galardão, a sua recompensa, a sua vida eterna, a sua felicidade eterna no reino dele. Agora, sofrer sem Jesus, você vai sofrer tanto em vida, porém o final é bem pior, com choro e ranger de dente. Deus abençoe.